mesmo. Agora, não tem o sofrimento não faz a gente amadurecer, as experiências. Sim. Então, como num curto espaço de tempo você tem tanta experiência, é claro que você amadurece bastante em pouco tempo, né? Você cresce, você aprende, por aí vai, né? E eu tô lembrado de uma situação aqui, eu vou contar, já que a gente contou de vários casos sérios, eu vou contar uma história mais ou menos engraçada, trágica, mas engraçada. Também poucas pessoas sabem também, mas numa noite, né? Eu sempre ligava para minha filha à noite, porque é 12 horas de fuso horário de diferença. Então eu ligava à noite para falar com ela de manhã na escola. E aí numa noite, geralmente eu jantava depois que eu ia conversar com ela, mas nessa noite eu fui jantar antes. Eu fui jantar com um colega meu, o Major Robson, daqui da polícia. Fui jantar com ele. A gente jantando e tal, aí ele estava tomando uma cerveja, ele falou assim, Rodrigo, vamos tomar? Não, hoje não, hoje eu ainda vou ligar para minha filha, vou tomar aqui um suco. Eu tomei um suco. Ele tomou cerveja e tal. Às vezes a gente tomava junto e tal. Aí nessa noite eu tomei um suco. Aí terminou o jantar, eu fui até o escritório, com a viatura da ONU, a gente ficava com a viatura o tempo todo, né? Cada um ficava com a sua viatura. Aí eu fui até o escritório para fazer a ligação. Aí eu liguei para minha filha e aí a gente conversou algum tempo e tal. Na volta eu causei um blackout no país inteiro. Eu causei um blackout. Você causou o blackout? Eu causei um blackout no Timor-Leste. Porque eu tava voltando, depois de falar com a minha filha, eu tava com a cabeça longe, né? Depois algo próximo a essas conversas que a gente tinha, não sei exatamente como é que foi naquela noite, mas eu tava com a cabeça realmente bem ligado na minha filha. E aí eu voltando, a cidade bem escura, cidade muito escura, não é igual aqui, um Porsche, alguma coisa assim, né? E eu estava dirigindo parece uma Kombi, uma van da Nissan, né? Acho que é Nissan. Ela parece uma Kombi. Nessa ocasião eu estava trabalhando num escritório que era de treinamento de indução. Então eram aquelas pessoas que chegavam, tá? Por isso eu estava dirigindo aquele carro grande, que era um carro que eu levava todos os novatos da missão para fazer os treinamentos, da aula, etc. Eu estava dirigindo esse carro, voltando do escritório para casa, minha cabeça longe e tal, de repente, um carro estava estacionado na pista. E eu não vi esse carro, bati no carro. Caramba. Esse carro não só estava estacionado na pista, como ele estava desengatado. Puta merda. Aí esse carro jogou e bateu contra um poste. O poste caiu em cima de uma casa. Caralho, meu irmão. Cara, eu tava devagar. Diz que a pior velocidade é 60 km. Você bateu, não, tava 60. Eu tava devagar. E tava mesmo, porque nem tinha como. As ruas desse tamanhozinho e tal. Só que eu tava dirigindo, cara, e a pensando longe. minha mente lá na minha filha e tal. Cara, eu bati no carro, o carro bateu no poste, o poste caiu na casa. Caraca. Deus do céu. Aí Apagou tudo. Apagou o país inteiro. Não foi a cidade, não, foi o país que apagou. Aí, cara, nunca vi tanta gente aparecer na rua. E aí, do nada, saiu do mato, o pessoal balançando o carro. Aí eu falei, caraca, morri, pô. Morri, porque os caras queriam me linchar, né? Queriam me linchar, pô. Aí, gritando e tal, e falando assim que a gente vinha pra missão pra explorar o país deles, e dirigia bêbado, e não sei o quê, e tocava o terror, e parará. E falando no dialeto deles, um pouco em inglês, um pouco... E eu falei, caraca. Aí, duas situações. A primeira é que a bandeirinha do Brasil do lado já ajudou um pouco, né? No meu ombro estava com a bandeira do Brasil, ajudou um pouco, porque eles tinham uma certa amizade com o Brasil. E aí é um país que não é tão... eles não têm uma animosidade tão grande. E eu conversei, não, tudo bem, vamos segurar e tal. E, cadê a chave? Aí já alguém tomou a chave do carro, achando que eu podia fugir. Aí eu, não, beleza. Aí chegou a segurança da ONU, né? Que é o UN Security, é como se fosse a polícia da polícia. Chegou a polícia da ONU e antes de falar comigo, a primeira coisa foi colocar o bafômetro. Primeira coisa. Ele nem falou comigo, só pegou assim. Imagina se você tomar cerveja. Caramba. Aí eu soprei, zero. Aí a partir daquele momento ele começou a conversar comigo. Cara, se eu tivesse tomado aquela cerveja... Um copinho ali, uma coisa... Eu teria sido repatriado com vergonha, sabe? Uma coisa assim...
vexatória, Sim. mas foi um fato. Foi um acidente, eu errei, eu estava errado, Sim. mas assim, o carro também estava errado, porque estava estacionado na pista, né? E aí a minha pena foi 3 meses de suspensão da carteira. Eu fiquei 3 meses sem poder dirigir, que já é uma pena relativamente grave, né? Grave não, é a média, né? Assim, Não tendo bebido o carro no meio da pista, não sei o que, você ainda foi punido. eu bati, né? Eu bati num carro. Então, assim, Caramba. eu recebi uma pena, não foi grave, foi leve, mas não foi a mais leve, porque a mais leve seria a advertência.